Olá, tudo bem? Professora Sônia de Matemática, de volta para mais uma aula, a segunda parte sobre conjuntos, certo? Antes de nós começarmos, eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá e se inscreva. E não se esqueça de acionar o sininho para poder estar recebendo nossas aulas. Vamos juntos? Bom, nós tínhamos falado na aula passada sobre conjuntos, que nós não conseguimos determinar, certo? Um conceito certo para conjuntos, apenas temos noções. Vocês conhecem os conjuntos numéricos mais utilizados, que são esses daqui. O conjunto dos números naturais, representados pela letra N, o conjunto dos números inteiros, representados por Z, o conjunto dos números racionais, representados por Q, irracionais, representados pela letra I, e o conjunto dos números reais, que abrange todos eles. Bom, o conjunto dos números naturais são os conjuntos que contêm os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, são todos os números positivos inteiros. O conjunto dos números inteiros, tá? Ele contém todos os elementos de A, mais os números negativos, que não estão lá no conjunto dos números naturais. Já o conjunto dos números racionais, ele contém os elementos do conjunto A, do conjunto B, mais as frações e os números decimais. Bom, mas aí você fala assim, mas o conjunto dos números racionais não são aqueles que a gente pode expressar em forma de fração? Sim. Mas se eu pegar aqui, ó, o número 4, eu consigo representar isso em forma de fração? Consegue. Olha só, se eu tiver aqui 16 quartos, 16 dividido por 4 é 4. Então, isso aqui e isso aqui é a mesma coisa. Consigo representá-lo em forma de fração. Aí você fala, mas e o número 0,03? Eu consigo representar em forma de fração? Sim. Ó, quantos números depois da vírgula? São 2. Então, eu vou ter 100 no meu denominador. Qual é o meu numerador? 3. Aqui eu tenho décimo, centésimos. Então, eu tenho 3 centésimos. 3 centésimos é a representação dele em forma de número decimal, tá? E o conjunto dos números irracionais? O conjunto dos números irracionais são aqueles números que eu não consigo determinar o valor dele corretamente, nem mesmo expressá-lo em forma de fração, tá? Vou explicar melhor para vocês. Olha só. Por exemplo, o que são dízimas periódicas? Dízimas periódicas são aquelas que eu tenho aqui, ó, 1/3, né? E eu posso fazer isso, ó. É 0, olha só o que vai acontecer. 3, 3, 3. Por que que é isso? Porque na hora que eu divido, olha o que acontece. 3 vezes 3, 9, sobra 1. Vai sobrar sempre, ó, o mesmo resto e vou ter o mesmo quociente sempre. Porém, a dízima periódica, ela tem um período periódico, aquele que eu consigo determinar ele sempre. Vai ser sempre ele mesmo, 3, 3, 3. Ou eu posso dizer 0,12, 12, 12. Ou seja, é um período periódico, certo? Nesse aqui, eu consigo dizer que eles são racionais. Mas nós temos aqueles que são irracionais, que eu não consigo fazer isso. Ele não vai ter um período, ele não vai ser periódico, são dízimas não periódicas. É o caso do π. O π ele tem um valor aproximado de 3,14, porque se nós pegarmos aqui, ó, e for dividir, certo? Pegar os valores de π, nós sabemos que ele não vai dar exato, ele vai dar sempre várias casas decimais, elas nunca vão ser periódicas, elas nunca vão se repetir, certo? Então, o π é um número irracional. Eu não consigo determinar um valor exato para ele. Assim também, como a raiz de 2, por exemplo, eu não consigo determinar aí um valor exato, raiz de 2, raiz de 3, certo? Então, vai ser sempre um número assim indeterminado, ele vai ser sempre um número aproximado. Isso faz parte dos conjuntos irracionais, são elementos dos conjuntos irracionais. Mas nós temos o conjunto dos números reais, que abrange tudo. Olha só. Algumas propriedades. O conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros, ou seja, o conjunto dos números inteiros contém os números naturais. Assim também como os racionais contêm os inteiros e os naturais, assim também como os números reais contêm os naturais
os inteiros e os racionais. O conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais, eles são o subconjunto dos números reais. Vocês vão entender melhor isso. Ó, temos algumas teorias, alguns símbolos utilizados aqui, no caso da teoria dos conjuntos. Pertence, não pertence, está contido, não está contido, contém, não contém. Tal que, implica que. Aí nós temos os símbolos, tá? De conjuntos vazios, qualquer que seja, não existe ou existe. E aqui nós temos a representação gráfica, ou seja, através do nosso diagrama, aonde nós temos exatamente isso daí. Olha só, o que eu vou falar para vocês aqui. Nós temos aqui, ó, o conjunto dos números naturais, tá? Nós temos o conjunto dos números inteiros. Percebam que o conjunto dos números inteiros contém o conjunto, os elementos, né? Contém o conjunto dos naturais mais outros elementos. Aí nós temos o conjunto dos números racionais, que ele contém o conjunto dos números inteiros, inteiros naturais, mais os elementos que são somente racionais. E aí, então, dentro desses, é claro que nós temos, tudo isso pertence ao conjunto dos números reais. Lembrando que o conjunto dos números irracionais não tem nada disso aqui, tá? Ele está sozinho, porém, faz parte do conjunto dos números reais, certo? Conjunto dos números naturais, ele vai ser sempre representado pela letra N, lembrando que às vezes ele aparece com asterisco, onde ele quer todos os números, os elementos naturais, com exceção do zero. Quando ele aparece aqui, então, com P, né, conjunto dos números naturais pares, quando é I, é ímpares. E aí, então, nós temos aqui conjunto dos números naturais primos, quando ele aparece com P maiúsculo. A mesma coisa, o conjunto dos números inteiros, que também tem seus subconjuntos. Quando está com asterisco, são os inteiros menos zero. Quando ele está com positivo, são os inteiros não negativos, somente positivos. Quando ele aparece lá com sinalzinho de negativo, somente os negativos não positivos. E, às vezes, ele aparecer com asterisco positivo, ou seja, somente os positivos menos zero, ou asterisco negativo, somente os negativos, com exceção do zero. Conjunto dos números racionais, que é como eu disse para vocês agora há pouco, que são todos aqueles que podem ser representados na forma de fração, mas ele também tem os seus subconjuntos, assim como os naturais e os inteiros. E os irracionais? É representado por I, reúne os números decimais não exatos com uma representação infinita e não periódica. Temos aqui alguns exemplos, né? E nós temos o conjunto dos números reais, que abrange tudo isso aqui, e também tem os seus subconjuntos, assim como os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Vamos falar um pouquinho de intervalo dos números. O intervalo dos números, ele fala o seguinte: há ainda um subconjunto relacionado com os números reais, que são chamados de intervalo, sejam A e B, números reais e A, sendo A menor que B, temos os seguintes intervalos. Intervalo aberto, de extremos, vocês vão perceber que é quando aparece isso daqui, certo? Ó, aí, por exemplo, tá? Ou seja, é quando ele está aberto, quando ele está fechado, intervalo à direita, intervalo à esquerda, ou seja, abre para um e fecha para o outro. É como se eu falasse assim, é a partir daquele número em diante, ou é daquele para frente, ou, né, até aquele dali, ou somente aqueles dali. É como se eu estivesse limitando os elementos de um conjunto, tá? Aí nós vamos agora fazer alguns exercícios para vocês poderem fixar um pouquinho mais sobre esse conteúdo, que só a teoria é meio complicado para vocês estarem entendendo. Vamos lá, então. Aqui nós temos o seguinte. Olha só. Nós temos aqui, considerando que a união B, olha aqui que ele fala aí. Ele está dizendo que se eu pegar a união B, eu vou ter aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tiver aí a intersecção B, nós vamos ter, então, 4 e 5. 4 e 5. Esses são, a intersecção são aqueles que se repetem em A e B. Aí ele fala que se eu pegar A menos B, eu vou ter, então, 1, 2 e 3. São os elementos que têm somente em A e que não estão em B. Ele quer que a gente determine, então, qual é o conjunto B. Certo?
Bom, vamos lá então. Vamos representar isso aqui em forma de diagrama. Então, nós temos aqui A e B. Ele disse o seguinte, que se eu unir A e B, se eu pegar tudo A e B, eu vou ter tudo isso daqui. Mas eu vou começar por aqui, ó. Intersecção é o que está em A e B, ou seja, 4 e 5, certo? E ele falou que se eu pegar A menos B, ou seja, se eu pegar o que está aqui menos o que está aqui, eu vou ter somente 1, 2 e 3. Bom, se eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2, 3, 4 e 5, quem é que sobrou para o meu conjunto B? Somente 6, 7 e 8. Então, o conjunto B, nós temos que ele tem, ó, o B, tá? Somente o B. Ele quer só o B, é isso mesmo. Se ele quer somente o B, nós vamos ter 6, ó, 4, o A, 1, 2, 3, 4, 5. Somente o B. Então, nós vamos ter 4, 5, 6, 7 e 8. Por que eu coloquei esses daqui? Porque ele pertence tanto a A quanto a B, igual a gente tinha visto aqui. Ele não pediu B menos A, ele pediu quem é o conjunto B. Se eu não colocar também o 4 e o 5, ele não vai corresponder a isso aqui, ó. Ah, esse aqui, que é o 4 e o 5, certo? Porque, ó, 1, 2, 3 é do A. Se a intersecção é 4 e 5, ou seja, pertence tanto a A quanto a B. Então, somente do B, 6, 7 e 8. Mais o B completo, 4, 5, 6, 7 e 8. O A completo, 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? Exercício de número 2. Dados os conjuntos A. Vamos lá. Nós temos aqui, então, o conjunto A, que é 0 e 1. O B, 0, 1 e 2. E o C, 2 e 3. Ele pergunta, determine, olha aqui que ele quer, A, união B, intersecção com B, união C. Olha o que ele está pedindo aqui. Bom, vamos lá então. Se ele falou A, união B, vamos lá então. Aqui nós vamos ter somente o que está unido com A e B. 0, 1 e 2. 0, 1, 0, 1 e 2. Só pode aparecer uma vez. Aqui ele quer o B união C. Então, nós temos 0, 1, 2 e 3. Eu uni os elementos, tá? Agora, ele quer intersecção. Então, se ele quer aqui intersecção, nós vamos ter, então, o que se repete aqui, ó. 0, 1 e 2. Ó, 0, 1 e 2. Esse aqui vai ser, então, intersecção. 0, 1 e 2. Certo? Exercício 3 diz assim, o dono de um canil vacinou todos os seus cães, sendo que 80% contra parvovirose e 60% contra sinomose. Determine o percentual de animais que foram vacinados contra as duas doenças. Bom, vamos lá. Vamos usar aí, então, se são 2, ele quer os que foram vacinados contra as duas, então eu tenho um ponto de intersecção. Então, aqui nós vamos ter A e B. Aonde nós temos, sendo aqui 80%, eu não sei esse daqui, certo? Mas eu sei que o primeiro foi 80 menos, ó. Vamos chamar a união que recebeu as duas vacinas de X, porque eu não sei a quantidade. Mas quem recebeu somente a vacina A foi 80 menos quem recebeu as duas. Quem recebeu somente a vacina B foi 60 menos quem recebeu as duas. E eu sei o quê? Que tudo isso daqui tem que dar 100%, tá?
Então, vamos lá. Eu tenho aqui 80 menos x, mais 60 menos x, tem que dar 100, que é 100%. Então, nós vamos ter o quê? Ó, 80, 60, nós vamos ter aqui 140. Menos 2x, né? Ó, 1, 2, menos x. Então, nós vamos ter x, certo? Que é igual a 100. Menos x é igual a 100 menos 140. X vai ser igual a 40, que é o mesmo que 40%, certo? Essa é a resposta da número 3. Vamos para a número 4. Os senhores A, B e C concorriam à liderança de certo partido político. Para escolher o líder, cada eleitor votou apenas em 2 candidatos de sua preferência. Houve 100 votos para A e B, 80 votos para B e C e 20 votos para A e C. Em consequência, bom, vamos ver quem que ganhou aí, ele quer saber. Vamos lá. Bom, ele disse o seguinte. Vamos fazer aqui, então, são 3 candidatos. Nós temos o candidato A, B e C. Ele fala aí o seguinte, ó. O senhor concorreu à liderança certa para escolher o líder, votou apenas em 2 candidatos de sua preferência. Houve 100 votos para A e B. A e B, então, A e B, eles tiveram 100 votos. 100 votos. A e B, 100 votos, né? 80 para B e C, ó. B e C. Aqui, no caso, foram 80, somente B e C. Não posso pegar o A, tá? Aí nós temos que 20 votos para A e C. Aqui, nós tivemos 20 votos, certo? Agora, olha só, ele diz o seguinte. O senhor liderando certo partido político para escolher o líder, houve 100 votos para A e B. Em consequência, então, olha só, se a gente pensar aqui, ó, se aqui foi 100 com mais 20, aqui nós temos 120 votos. Se a gente juntar aqui 100 com mais 80, nós vamos ter 180 votos. E se nós juntarmos 80 com mais 20, nós vamos ter 100. Ou seja, juntamos aqui os eleitores que votaram em A e B e A e C, ó, 100 mais 20 deu 120. Os que votaram em A e B e C, 100 mais 80. E os que votaram em B e C e A e C, 20 com mais 80 deu 100. Quem foi o eleitor que ganhou, então? Foi o nosso eleitor B, certo? O eleitor B com 180 votos aí, resposta E. Exercício de número 5. A respeito dos números A igual a 0,4999, B 0,5, é correto afirmar que... Gente, essa daí tá de graça, né? O que é correto afirmar aí? Olha as opções de resposta que a gente tem. Nós temos o seguinte aí. B é igual a A mais 0,01. Não dá nem para pensar nisso, né? Nós temos aí que A é igual a B. Por que A é igual a B? Nós temos que A é irracional e B é racional? Jamais, né? Jamais aí, porque o A também é racional, ele é uma dízima periódica, porque o período repete, 9, 9. Então, vamos descartar o A. O A é menor do que o B. Não tem nem como a gente pensar nisso daqui, porque são valores aí aproximados. Mas nós sabemos que o A, ele é igual a B, porque são 2 números racionais, certo? Temos uma dízima periódica e o número decimal, ou seja, o A vai ser igual a B. Essa é a resposta correta. Aí nós temos o exercício do número 6. Olha só, né, o Cefet aí do Ceará é unitário. Bom,
Aí nós temos uma linguagem matemática que está assim, ó. É unitário. Para ele ser unitário, o primeiro aí, a letra A diz assim, que x pertence ao conjunto dos números inteiros, tal que x é menor que 1. Bom, se o x é menor que 1, os números inteiros ele pode ser tanto positivo ou negativo, então não convém, né? É mais de um elemento aí. A letra B diz assim, que x pertence ao conjunto dos números inteiros, tal que x elevado ao quadrado é maior que 0? Se ele pertence ao conjunto dos números inteiros, ele pode ser qualquer número. Então, se ele é maior do que 0, né, vai dar mais de um elemento. Ele está falando quem é o unitário aí. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que x elevado ao quadrado é igual a 1. Gente, os números reais aí, eu posso pegar qualquer número elevado ao quadrado que ele pode dar 1, certo? Já que ele é real, também não vai ser. Acredito que seja a letra E, sim. Então, vamos lá. Ele está dizendo que x pertence ao conjunto dos números naturais, tal que 1 menor que 2x menor que 4. Bom, ele já está dizendo aí, se é menor, olha só o que nós vamos fazer. Vamos fazer por tentativa aí. Vamos ver quem que vai dar certo. Vamos pegar aqui primeiro, ó. Vamos dizer aí que 1 é menor a 2x. Então, se eu vou isolar o x, tá? Vou só mudar aqui. Então, nós vamos ter que 1, vou passar esse meio para cá, ele é menor do que x. Bom, se ele é menor do que x, certo? Então, eu posso dizer que se o x aqui for 1 meio, vamos lá, 2 vezes 1 meio. Estou substituindo, tá, crianças? Ó. Então, 2 vezes 1 é 2, 2 dividido por 2, que vai ser igual a 1. Então, se o meu x aqui for 1, 2 vezes 1 é 2, e 2 é maior que 1. Então, aqui é verdadeiro, certo? Porque para ele ser, ó, 1 é menor, né? Se aqui é um número natural, 2 vezes 1 é 2, né? Então, nós temos que aqui é verdadeiro. Vamos ver aqui agora. 2x, aqui. Então, nós vamos ter x, 4 dividido por 2, x que é igual a 2. Então, se aqui for 2, 2 vezes 2 é 4, 4 não é menor que 4. Então, o único que vai dar certo aqui é realmente aqui. Nós temos apenas um elemento verdadeiro. Então, a resposta correta é a nossa letra E. Certinho? Bom, tá aí o gabarito com as atividades resolvidas para vocês. Espero ter ajudado. Foquem um pouquinho aí nos exercícios. Se vocês gostaram da aula, deixa um joinha. Se não gostou, comentem lá e não esqueça do sininho, tá? Para vocês receberem nossas aulas aí. Beijos para vocês. Até a próxima aula.